Irmãos queridos, bom dia, graça e paz, que o Senhor muito nos enriqueça nessa manhã, me refiro no sentido espiritual, por essa grande bênção que Ele está nos concedendo, de retornarmos, ainda que de uma forma gradativa, os cultos na nossa igreja local. Essa é uma grande bênção. Eu confesso, irmãos, que eu estou bem contente, bem alegre, porque uma coisa é a gente estar fazendo as lives da nossa casa, outra coisa é você estar assumindo o púlpito da igreja e estar diante, vendo pessoalmente, olhando olho no olho de cada um dos irmãos. Nós lamentamos o fato de nem todos poderem estar presentes conosco, mas graças a Deus que já começamos a caminhar. Já começamos, hoje é o nosso primeiro culto, depois desses 3 meses de pandemia. Hoje é o nosso primeiro culto presencial. Estamos começando agora pela manhã, das 10 às 11h30, e consideramos isso uma grande bênção. Sejam muito bem-vindos, como vocês já sabem que são. Vejo que está entre nós um jovem que nos visita nessa manhã. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, que você possa sair daqui ouvindo ou pelo menos entendendo aquilo que o Senhor Ele tem a nos falar por meio do seu Evangelho, por meio de toda a obra de salvação e redenção que Ele mesmo planejou através do seu Filho Jesus para toda a humanidade. Então, querido, nós estamos nessa manhã iniciando aqui com muita alegria, com muito júbilo e gozo, o nosso retorno dos cultos dominicais nesse dia de hoje, 12 de junho de 2020. Celebremos ao Senhor, louvemos o rochedo da nossa salvação, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para tanto, eu gostaria de convidá-los nesse momento a se colocar em pé, por favor, para nós fazermos a leitura do Salmo de número 119. Salmo de número 119, versículo 1 até o versículo 8 será a nossa leitura bíblica para esse início de culto. Abram as suas Bíblias. Os irmãos que não puderam, ou melhor, foram orientados a não estarem presentes por conta da segurança deles mesmos, as crianças, alguns outros jovens, esse culto ele estará sendo gravado, né? Já está sendo gravado, e aqueles que não puderem estar conosco agora pela manhã, terão ali a oportunidade de mais tarde, ali às 19 horas, poderem acompanhar esse culto que está sendo gravado. Nós estamos aqui cultuando a Deus, mas esse culto também está sendo gravado e mais tarde ele será editado e transmitido a fim de que aqueles irmãos que não puderem estar conosco possam também ter o contato com o Evangelho, com a Palavra de Deus e nas suas casas poderem acompanhar o culto uma vez ele gravado. Salmo de número 119, versículo do 1 ao 8. Eu vou ler o primeiro verso, queridos, e peço que os irmãos leiam o verso 2 e assim sucessivamente até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que nos cumpramos a vida. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos.
Todos nós vamos ler o 8 juntos. Cumprirei os teus decretos. Amém, amém. Irmãos, que Deus nos conceda a graça que precisamos, porque todos nós somos carentes, carentíssimos, né? Da graça do Senhor, para cumprirmos todos os seus preceitos, todos os seus decretos, todos os seus mandamentos e toda a sua lei. Podeis assentar. Sabemos que sem a graça de Deus, sem o auxílio do nosso Senhor, jamais conseguiremos fazer algo que possa honrá-lo, assim também como agradá-lo. Somente Deus ele pode habilitar o homem, somente Deus ele pode conceder capacidade ao homem para que o homem cumpra ali toda a sua vontade, todo o seu querer. E são essas as palavras que o salmista ele descreve aqui nesses 8 versículos desse Salmo 119. Além dele louvar e engrandecer a excelência da palavra de Deus, ele no final reconhece que ele não pode fazer tal coisa se não for pelo auxílio divino e pela graça divina. Que o Senhor seja louvado nessa manhã. Sendo assim, queridos, eu quero convidar vocês a orarmos, fazermos uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus, por esse domingo maravilhoso, por esse sol que brilha, por essa oportunidade ímpar que o Senhor está nos concedendo nessa manhã. Para essa oração, gostaria de convidar o presbítero Sinei, que estivesse nos conduzindo a uma palavra de oração, tá bom, meu irmão? Feche os seus olhos, curve a sua fronte para nós orarmos a Deus através do presbítero Sinei. Deus amado, Deus querido, graças te damos, Deus, poder estar na sua casa, Deus, depois de 3 meses, afastado da sua casa, mas não afastado do Senhor. Verdade, Pai. O Senhor, só temos que agradecer que até aqui nos guardou, nos abençoou e tenho a certeza que vai continuar nos guardando e abençoando. Amém. Que o Senhor esteja com cada irmão presente, que o Senhor esteja, Deus, abençoando, Deus, aqueles irmãos que não puderam vir. Amém. Que há risco, Deus, que o Senhor esteja assim abençoando, principalmente o Diácono Luiz, Diácono Valdir, Diácono Pedro, e outros mais, Deus, que tanta vontade que tinha de rever os irmãos e estar na sua casa, mas não todos estão presentes. Mas que em breve eles possam estar juntos aqui conosco, assim, engrandecendo o teu santo nome. Amém. Esteja abençoando tudo que vai acontecer aqui, ó Deus. Esteja abençoando, ó Deus, assim, a nossa ida também, e assim, todos os lugares que nós estamos correndo risco. Não é só para a epidemia, mas tem outras doenças que às vezes são piores que essa. Mas que o Senhor esteja abençoando e nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado. Como o presbítero Sinei orou, é verdade, não somente devemos ter cuidado e nos preocuparmos, né, somente com essa pandemia, mas existem tantas outras doenças que têm interrompido vidas aí afora. Por exemplo, os infartos, ele mata 70% das pessoas aí no mundo, não só essa doença. Então a igreja tem esse desafio de enfrentar todas essas mazelas e esses problemas que o mundo ele colocam diante de nós. Que possamos, irmãos, de fato, estar orando, pedindo para que Deus esteja confortando, consolando, sustentando o coração desses nossos irmãos, que eu tenho a plena certeza que eles devem estar ansiosos por estarem aqui conosco, mas que lamentavelmente não está sendo possível, mas tenha certeza que logo eles estarão conosco aqui, adorando, exaltando e bendizendo ao nome desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Com isso eu gostaria de estar convidando aí a nossa equipe de louvor para adorarmos a Deus, exaltarmos o seu nome, rasgar o nosso coração na sua presença, dizer para o Senhor tudo aquilo que cremos, pensamos e acreditamos acerca de todos os seus atributos e de tudo aquilo que só provém do nosso Senhor. Coisas tanto feitas, tantas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. E
realmente a gente tem muito a agradecer esse testemunho maravilhoso. E nessa manhã, convido você nesse momento a cantar com a gente, a louvar, declarando ao Senhor que nós queremos o nome dele agradecer, e agradecer a Ele pela bela obra, pela maravilhosa obra que Ele fez, que Ele tem feito e que Ele fará na nossa vida. Cantar com a gente, a louvar, declarando ao Senhor que nós queremos com essa canção, agradecer a Ele pela bela obra, pela maravilhosa obra que Ele fez, que Ele tem feito e que Ele fará na nossa vida cada dia. Você pode louvar então conosco com essa canção? Você pode então começar lá no refrão, já agradecendo ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e dízimos e ofertas. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo capítulo 25, lerei esse texto do verso 1 ao verso 8. Após essa leitura, temos aí a oportunidade, o privilégio de contribuirmos com a obra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés:
Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, estofo azul e púrpura, e carmesim, linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e pelas finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo quanto eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Esse texto, a gente vê isso aqui, alguém poderia achar estranho. Como que se faz uma leitura de um texto desse para um momento como esse? Obviamente, irmãos, nós sabemos que a dinâmica dessa coleta de recursos para poder ser depositado e consagrado aos pés do Senhor, nesse sentido, era um tanto diferente em relação ao Antigo Testamento como hoje. Hoje nós não temos essa condição e nem essa prática de trazermos, ouro, prata, um vidro cheio de perfume caro para poder colocar na casa do Senhor. O fato aqui é que essas ofertas e esses recursos que eram arrecadados e ajuntados pelo povo de Israel tinha como propósito a obra e a confecção do tabernáculo, que era onde Deus manifestaria a sua presença. E depois, no final do versículo 8, Deus ele falando para Moisés, dizendo: olha, depois que isso tudo estiver pronto, a roupa dos sacerdotes, fala para o povo de Israel que nesse local será o local aonde eu habitarei, será a minha casa. O que isso tem a ver com um momento como esse? Toda essa estrutura a qual nós nos reunimos semana após semana, convenientemente, ela também precisa de muita coisa muito semelhante a isso que está escrito aqui nesse capítulo 25. É lógico que em sentidos diferentes, mas são recursos que nós consagramos à obra de Deus, a fim de que essa obra ela possa ser levada adiante, o Evangelho possa continuar sendo pregado e assim vidas sendo alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Semelhantemente, nesse tempo aqui, o povo de Israel, a nação de Israel, ela consagraria toda a sua vida, todos os seus bens ao Senhor, de modo que eles deveriam ser um povo diferente dos demais povos que existiam naquela época. Então, quando eu e você, irmãos, colocamos a nossa oferta, o nosso dízimo no gasofilácio, nós primeiramente estamos dando graças a Deus pelo que Ele fez por nós. Em segundo lugar, mostrando a nossa profunda gratidão pelo fato de termos condições de contribuir com a sua obra. E em terceiro lugar, dando condições de que as portas da igreja elas se mantenham abertas para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado neste lugar. Então, quando você contribui com a obra de Deus, entre outras, você tem essas três finalidades. Então, esse é o momento que a gente tem esse privilégio. Estaremos cantando mais um cântico e nessa hora estaremos contribuindo com a obra do Senhor.
teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Te vou caminhar, não és a direção, só a minha. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Amém. Gostaria de chamar aqui o diácono Paulo Sávio, para que ele esteja orando, consagrando as ofertas, os dízimos que o Senhor, Ele... Oremos. Pai amado, Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela essa manhã, Senhor, manhã qual retornamos para a tua casa, Senhor, para participar da tua obra, Senhor, para proclamar o seu evangelho, Senhor. O Senhor possa estar abençoando a cada um aqui que chegou, Senhor. De mesma forma, Senhor, abençoando aqueles que ficarem em casa, Senhor. Que o Senhor Pai possa estar confortando os corações, Senhor. Tirando dele, Pai, a tristeza, Pai. Que logo, logo, como foi falado, Senhor, eles possam estar junto conosco, Senhor. Que isso tudo vai passar, Senhor. Precisamos confiar em Ti, Pai. E aqui estamos, Pai, porque confiamos em Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Abençoa, Pai, as nossas famílias que ficaram em casa, Senhor. A cada um que ficou em casa, Senhor. Te agradecemos, Pai, por todo o recurso aqui depositado no gasofilaço, Pai, dízimos e ofertas, Senhor. Que possa ser, Pai, revestido para a Tua obra, Pai.
Abençoa as mãos, Pai, que vão ministrar esses recursos, Pai, para a tua casa, Senhor. Verdade. Perdoa, Pai, nossos pecados, Pai, mais uma vez. Pai, te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Quero, nesse momento, ainda de culto ao Senhor, chamar você para que abra a sua Bíblia mais uma vez, para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Para essa ocasião, gostaria de ver com vocês o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, cujo título aí acima aí na sua Bíblia, assim como na minha, está escrito A Visão de um Vale de Ossos Secos. Ezequiel, capítulo 37, o texto para a nossa exposição dessa manhã, ele vai do versículo 1 ao versículo 14. Obrigado. Amém. Leamos então a palavra de Deus. Peço que os irmãos acompanhem na leitura aí atentamente. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada um osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis,
e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos para lá de alegres, ó Pai, pelo fato de estarmos aqui, como já mensuramos, já demonstramos essa alegria ao Senhor, por meio das nossas orações, por meio dos preparativos que tivemos antes a realização desse culto, com os cânticos que acabamos de cantar, de entoar a Ti, as orações que já foram feitas, ó Pai. Agora, Deus, queremos pedir ao Senhor que esse mesmo Espírito, ó Pai, que deu vida a esse exército aqui, ó Pai, ele venha também iluminar a nossa mente, abrir o nosso entendimento, a fim de que entendamos, ó Pai, esses versículos, esses 14 versículos, ó Pai, que o Senhor colocou diante dos nossos olhos nessa manhã. Pai, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, ó Pai. Essa é sempre a nossa maior expectativa, é sermos transformados, orientados, instruídos quando a Tua palavra ela é aberta diante de nós. Transforma-nos, ó Pai. Se existe, ó Pai, qualquer tipo de prerrogativa humana dentro do nosso coração, no nosso consciente, completamente incompatível com aquilo que a Tua palavra nos ensina, convence-nos por meio do Teu Espírito Santo de que nós estamos equivocados e precisamos, ó Pai, nos voltarmos para o Senhor. Ilumina-nos, ó Pai, nesse dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto conhecidíssimo, né? Qual é o crente que desde a escola bíblica dominical nunca passou por esse texto? Ezequiel 37, aonde o narrador aqui, ele conta a história da revelação, da visão que o profeta Ezequiel havia tido naquela época. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui, que é uma palavra que está em destaque logo no início desse texto, é a palavra espírito. A palavra espírito, só para que vocês possam entender, a gente entender melhor esse texto, a palavra espírito na língua hebraica é traduzido por ruá. Ou seja, dependendo do contexto, dentro desse livro de Ezequiel, a palavra ela nos apresenta pelo menos 3 significados: sopro, vento e espírito com E minúsculo. Sempre simbolizando ou o Espírito de Deus, que é o Espírito que agiu na vida do seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e vem ao encontro do nosso espírito, fazendo com que o nosso espírito ele seja revivido, vivificado à semelhança do Espírito de Deus, que é o Espírito vivo. Então a gente tem aqui a palavra no versículo 1, escrito: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Ou seja, o ruá de Deus, o Espírito Santo de Deus, pega Ezequiel, leva ele em revelação para um vale, e lá ele mostra para Ezequiel tudo o que estava acontecendo no meio daquele vale. Outro detalhe que chama a nossa atenção aqui é que na nação de Israel,
até hoje a gente consegue ver isso por meio da arqueologia. Hoje ao contrário da faixa de Gaza, você não vê muitos outros conflitos como existia nos tempos bíblicos. Os exércitos da época de Ezequiel, eles marcavam hora, dia e lugar para poder travarem as suas batalhas. Então esse vale que o Espírito Santo está revelando a Ezequiel, provavelmente é um dos lugares, um dos vales aonde eles travavam as suas batalhas, ali pelo leste, nas imediações de Jerusalém, Israel. Provavelmente no mesmo lugar aonde Ezequiel ele estava andando e Deus o chama para ser profeta, ser o seu porta-voz, ser boca de Deus. Sendo que o detalhe aqui, queridos, é que Ezequiel, ele está tendo uma revelação, ele está tendo uma visão de tudo o que está acontecendo. Ele está no meio de um vale. E o Espírito Santo, Deus está mostrando para ele que esse vale não tem outra coisa a não ser osso. Centenas de milhares de pessoas mortas, só osso, sem nenhuma pele sequer. Tudo morto, caído no chão. E ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele não vê nada que não seja ossos. E o curioso aqui é que o Espírito Santo, que no caso aqui é Deus, fala para Ezequiel assim: olha, você está vendo isso tudo aí? Eu vou te perguntar uma coisa. Acaso esses ossos, esse exército de ossos que você está contemplando, você está vendo, você acha que eles podem reviverem? Se fizesse essa pergunta para mim e para você hoje, a gente responderia da mesma forma que ele. Olha, só o Senhor sabe. Porque não houve poucos relatos, pelo menos no Antigo Testamento, de casos, não de osso, mas de pessoas que morreram, mas que ressuscitou. Um episódio que me ocorre aqui agora foi quando aquele defunto dentro da cova, já para lá de decomposto, quando Eliseu cai dentro daquela cova, ele cai em cima daquele corpo, e quando ele sai, o defunto ressuscita. Fora daquilo ali, eu não me lembro, se vocês lembram aí, podem falar, eu não me lembro agora de nenhum outro episódio no Antigo Testamento de ressurreição, como o Espírito Santo está perguntando a Ezequiel se isso seria possível. Ele fala para Deus: Senhor, tu sabes. Depois dessa resposta, feita a pergunta pelo Espírito Santo ao profeta, Deus ele vai falar para Ezequiel: olha, profetiza para esses ossos. Profetiza. Esses ossos não são outros que não sejam a própria casa de Israel. É um outro detalhe muito importante para a gente entender aqui. Nós não podemos pensar, irmãos, que essa profecia, especificamente essa profecia de Ezequiel 37, ela seja única e exclusivamente referente ao povo judeu, que é o povo de Israel. O livro do profeta Ezequiel, ele é um livro que ele tem assim riquezas de profecias que a gente poderia chamar de profecias preditivas. Algo que ele está profetizando que em parte se cumpriria no tempo dele, mas que haveria uma promessa futura, uma promessa escatológica. Boa parte das profecias
de Ezequiel, elas têm como fundo histórico o futuro. Ele está falando algo para o seu tempo, aconteceria no seu tempo, mas que a concretização dela de uma forma plena seria no futuro. Não é à toa que, se você abrir o livro de Apocalipse, você vai ver inúmeras passagens de Ezequiel contidas lá no livro de Apocalipse. O que é o Apocalipse? Apocalipse não é nada mais, nada menos do que a doutrina das últimas coisas. É a visão que João teve, ali na ilha de Patmos, de tudo que Deus mandou ele escrever e também revelou para ele, dizendo as coisas que aconteceriam nos últimos tempos. Para poder apoiar muito do material que se tem em Apocalipse, os personagens bíblicos usavam o próprio texto do Antigo Testamento, principalmente Ezequiel, para mostrar que muito do que Ezequiel estava falando, profetizando lá atrás, ia se cumprir ali, e ia se cumprir no final dos tempos. Então, queridos, esse texto, essa profecia, muito do que tem aqui dentro, não só tem a ver com o povo de Israel, como tem a ver com o Israel de Deus, que é a igreja. Também. O Israel de Deus, que é a igreja. As profecias do Antigo Testamento, elas, num certo sentido, cumpriu-se em parte para o povo judeu, mas ela vai ter a sua plenitude na igreja, no povo, na igreja de Deus, que é hoje o Israel de Deus. Então, quem é o Israel de Deus? A igreja. Tanto a igreja da primeira dispensação, como a igreja da segunda e última dispensação, que é a igreja, somos nós. Vocês verão, dentro desse texto, que muito do que está sendo profetizado aqui tem tudo a ver comigo e com você. Tudo. O profeta, ele diz, ou o Espírito Santo leva ele para o meio do vale, que estava ali cheio de ossos, e Ezequiel, versículo 2, Ezequiel começa a andar ao redor daqueles ossos. Eram muito numerosos na superfície, e eles estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Depois dessa resposta, Deus ele pede para que Ezequiel profetize. Do versículo 1 ao versículo 8, irmãos, a profecia vai mostrar a condição em que esse exército, que era o exército de Israel, encontravam-se. Derrotados, mortos, humilhados, perdidos, sem vida alguma. Não existia outra coisa que não fosse sequidão, morte, aridez, só osso. Só osso. A partir de quando Ezequiel obedientemente começa, isso parece uma loucura, você está no meio de um monte de gente morta e você tendo que falar para aquelas pessoas como se fosse um lunático. Que sentido faz um negócio desse? Falar, pregar para quem está morto. A partir do momento em que Ezequiel começa a profetizar para aqueles ossos mesmo, o texto diz, irmãos, que esses ossos, eles começam a juntar-se uns aos outros, as juntas começam a ligar-se umas às outras, os tendões começam a se refazerem, ele começa a retomar ali, pescoço, coluna,
aqueles ossos espalhados começam a se juntarem. Sendo que eles se juntam, ficam ali perfeitinho ali agora, tudo no seu lugar, coberto de carne, mas ainda mortos. O que isso significa para nós hoje? Qual é o entendimento dessa narrativa aqui, dessa história? Irmãos, por mais que o homem case, dá-se em casamento, trabalhe, coma, beba, viaje, compre, venda, crie filhos, saia, entra, volta, faça tudo que ele possa fazer numa vida normal de uma pessoa. Ainda que os homens façam todas essas coisas, se ele não ouvir a palavra de Deus de modo que o Espírito passe a habitar dentro do coração dele, ele não passa de um morto. Ele não passa de um morto. A gente olha para uma humanidade, a gente olha para os homens que caminham no mundo, correndo atrás do vento, e eles não são outra coisa a não ser mortos. Eles só terão vidas, eles só passarão a reviverem a partir de quando você, a igreja, nós, profetizarmos para eles, ou pregarmos o evangelho para eles, falarmos da palavra de Deus para eles. Aí sim, talvez, esses que ainda se encontram mortos possam passarem a terem vidas. Do contrário, eles estão mortos espiritualmente. Ainda que eles andem de um lado para o outro, ainda que eles viajem, ainda que eles façam negócios, ainda que eles comprem, ainda que eles vendam, eles não passam de mortos. E é para essas pessoas que Ezequiel está profetizando, que no caso era a casa de Israel. Aqui é uma revelação. Deus está mostrando para Ezequiel a condição do seu povo naquele contexto. Eles eram numerosos, era um exército muito grande, só que eles estavam como ossos, eles não passavam de mortos. Assim caminha, como diz o outro aí, assim caminha a humanidade. Isso parece muito estranho para muita gente aí fora. Como assim? Como assim morto? Morto espiritualmente. Morto espiritualmente. Mortos nos seus delitos e pecados. Morto não fala, morto não vê, morto não consegue ter escolha, principalmente as escolhas que possam fazê-los a se voltarem para Deus e atender o chamado de Deus de forma positiva. Por que vocês acham que uma pessoa, às vezes eu ouço assim, fulano, a gente prega o evangelho para ela, a gente fala de Jesus para ela, eu já convidei para ir na igreja, mas ele nunca se converte, não quer se converter. Não é que ele não quer se converter, meu querido e minha querida, é que não depende dele, não depende dele. Se não houver uma profecia encaminhada pelo Espírito, pelo Ruá de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que o atinja em cheio, ele vai continuar vivendo a vida dele distanciado de Deus e sem querer saber de tudo que se diz respeito ao Senhor, ainda que ele acredite que exista um Criador nos altos céus, mas tudo que ele não vai querer é um relacionamento com esse Criador que é dele. E às vezes as pessoas pensam que depende delas, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar profetas como Ezequiel, usar homens e mulheres, para que através dos lábios desses homens e mulheres, o Espírito Santo possa agir na vida dessas pessoas que estão mortas. Então Ezequiel tem essa visão, irmãos, desse vale numeroso,
aonde só existia ossos. Então, versículo 7, então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra os ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas, versículo 8, irmãos, mas não havia neles o Espírito. Não havia neles o Espírito. A igreja, irmãos, ela caminha num mundo aonde, inevitavelmente, para qualquer lado que nós olhamos, vemos pessoas nessas condições. Pessoas que têm pele, pessoas que têm corpo, mas que, lamentavelmente, espiritualmente se encontram mortas. Se encontram mortas espiritualmente. A mesma visão do vale que Ezequiel teve, essa é a mesma visão que nós temos e que todos os cristãos espalhados pelo mundo veem em cada uma de sua realidade em seus países. Gente que está distante de Deus, ela está morta. Quem não está na presença de Deus está morto espiritualmente e precisa desesperadamente reviver. Precisa desesperadamente ressuscitar espiritualmente. E isso acontece através de você, através de mim, através da igreja, que é boca de Deus para que aqueles mortos voltem a reviver. Do versículo 9 até o versículo 10, nós temos aqui algo escrito assim: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhes, assim diz o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos, o Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele, e reviveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Essa é a primeira parte dessa profecia. Eu acabei de dizer para vocês aqui, irmãos, que o mundo anda dessa forma, ou vive dessa forma. Nós também vivíamos assim. Nós não passávamos de vales de ossos secos também. Não passávamos de vales de ossos secos. Nós, a semelhança do que está sendo narrado aqui nesse texto, éramos iguais. Quando, irmãos, quando andávamos errantes, quando nos embebedávamos, quando nos embriagávamos, aqueles que de uma forma dissoluta e exacerbada se prostituíam sem ter nenhum medo do que viria, do que poderia encontrar-se pela frente. Quando fraudávamos, sonegávamos, tudo isso era sinais da nossa condição seca, a qual nos encontrávamos espiritualmente, vales de ossos secos. Nós éramos assim. Nós éramos contados com esses que estão sendo descritos aqui no texto do profeta Ezequiel. Antes de Cristo, nós não passávamos de vales de ossos secos.
sequidão total, morte total. Não tínhamos nada que pudéssemos oferecer ao Senhor e agradá-lo, porque essa era a nossa condição. Não tínhamos como falar, não tínhamos como andar, não tínhamos aquela vontade que nos possibilitava voltarmos para Deus em arrependimento, em fé, dizendo que de fato a nossa vida era uma vida completamente desagradável a Ele e não tem outra saída, não existe outra paz para o meu e para o seu coração que não seja receber o perdão de Jesus. Nós éramos vales também de ossos secos. Até que um dia, alguém, uma igreja, um irmão, usado por esse mesmo Espírito que aqui, como eu disse para vocês, é o ruar de Deus, o vento, o sopro, veio ao nosso encontro, soprou nas nossas narinas, tocou o nosso coração, nos fez reviver, colocou-nos de pé de novo e começou de uma forma gradativa a restaurar passo a passo, ponto a ponto, detalhe a detalhe da nossa vida e nos reconduziu à comunhão com o nosso Criador, com Deus de Israel. Mas éramos também vales de ossos secos, éramos igual esse exército, um exército numeroso. Mas Deus, Ele nos resgatou. O Espírito Santo soprou. Eu não sei se os irmãos já cantaram aqui uma música desse jeito, um cântico, mas é um dos cânticos mais bíblicos entre esse oceano de música gospel que a gente tem aí. Espírito Santo sopra a sua igreja, vem, sopra no meio da sua igreja, porque de fato é isso que Ele faz. Ele sopra no meio da igreja como um vento, passa no meio da igreja e vem restaurando, renovando, colocando aquele que está prostrado de pé, sarando as feridas do coração, dando vida de novo, trazendo o prazer da salvação, mostrando que precisamos ter vida e vida em abundância. O Espírito Santo faz isso no meio da igreja, ele sopra como um vento. Você não consegue vê-lo. Nós não conseguimos contemplá-lo, mas Ele faz o que Ele está fazendo aqui. Ele vai passando, vai soprando e vai restaurando, colocando tudo no seu devido lugar. Irmãos, se nós confiarmos plenamente no Espírito de Deus e no Senhor, tudo o que for necessário ser feito, será. Porque Deus faz a obra. Quem olha aqui, com todo respeito aos meus irmãos e amados amigos pentecostais, não foram poucas as mensagens dos nossos queridos pentecostais, usando esse texto como se Ezequiel fosse o protagonista principal, o profeta. Não sei se vocês já viram, que foi lá, profetizou, repreendeu o povo. Nada disso. Ezequiel aqui não passa de um instrumento de Deus que não sabe nem o que está acontecendo. O protagonista principal aqui é o próprio Deus, através da pessoa do seu Espírito Santo, que só pede para Ezequiel falar. Falar o quê? As próprias palavras dele? Não. As próprias palavras de Deus. Ezequiel só seria a boca de Deus para o milagre poder acontecer. E o milagre aconteceu. Israel se coloca de pé. Agora não mais derrotado, devastado, mortos, mas agora se coloca de pé como um exército numeroso. E todo mundo alegre, com júbilo, porque agora a sorte deles fora restaurada. Mas aí, versículo 12 mostra pra gente o profeta falando acerca de sepultura, que diz assim:
Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor, Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Profecia maravilhosa, linda, de restauração. Agora, se a gente está saindo do caos para a vida, da morte para a vida, vai falar de sepultura de novo? É nessa aqui, irmãos, é nessa parte que o texto se aplica a mim e a você, igreja. Porque o pensamento deles era, nós saímos da superfície e agora vamos descer 7 palmos abaixo. O que adiantou? Já estávamos ali, né, mortos, sem esperança, sem expectativa. Agora, o que a gente recebe é o quê? Mais 4, 5, 7 palmos abaixo? O que adiantou? Aí o profeta diz, Deus fala para o profeta, olha, eu vou abrir a sepultura de vocês. O que significa isso, irmãos? Nós já fomos resgatados, restaurados, já estamos de pé. Morreremos, mas vai chegar um dia que a nossa sepultura ela será aberta. Ela será aberta. Seremos tirados da sepultura. Aqueles que ainda estiverem dormindo na parousia, quando Cristo retornar, seremos tirados da sepultura e seremos levados para Canaã celestial, completamente restaurados, toda a nossa sorte restaurada, renovados, não mais derrotados, não mais secos, vazios, frios, mas agora estaremos em plena comunhão com o Senhor. Olha só! Portanto, profetiza e diz-lhe, versículo 12, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Deus vai na Babilônia, resgata o seu povo por meio de Ciro. Muitos que viviam presos lá, a vida derrotada, só esperando morrer, foram trazidos de volta, resgatados para Israel, e a profecia se cumpre naquele contexto. Essa parte vai cumprir na minha e na sua. Passaremos essas eras, passaremos esses séculos. Se estivermos na sepultura, ela será aberta e nós reencontraremos com o nosso Senhor. Esse é o cunho da profecia. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já perceberam, esse tipo de mensagem me emociona, porque a vida não é um fim em si mesmo. Nós não viveremos aqui 60, 70, 80 anos, quando morrer acabou tudo. Não, não é isso. Existe algo revelado na palavra de Deus muito glorioso para o seu povo. Glorioso. Viveremos a vida plena quando passarmos dessa terra, quando sairmos desse período de peregrinação para morar na Jerusalém, na Canaã celestial. Então esse tipo de mensagem aqui me empolga, porque seria muito sem graça produzir, vender, colher, criar filhos, ajudar as pessoas, fazer tudo que um cidadão comum deveria, poderia fazer, morreu, acabou. Não é isso que a Bíblia revela para mim e para você. Não é. A Bíblia revela para mim e para você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ninguém jamais imaginou aquilo que o Senhor tem preparado para os que são seus. Esse lugar é o Israel, a nova Canaã celestial. Sabereis que eu sou o Senhor, porei em vós o meu espírito,
e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Nenhum de vocês tem dúvida de que o que aconteceu na vida de vocês não foi outra pessoa que não o próprio Deus a fazer essa grande obra. Não fomos nós mesmos, irmãos, que escolhemos ao Senhor. Não fomos nós, mas foi Ele que nos escolheu. Não foi vós que me amou, mas eu vos amei primeiro. Eu vos amei primeiro. Vos trouxe, eu peguei vocês, atraí para a minha presença, e agora vocês estão na minha presença. Deus é que fez essa obra. Não pense que você está na presença de Deus porque você realizou algo. Você é um cara bom, um cara generoso, bonzinho. Não! Tudo que Deus fez, Ele fez porque Ele quis, porque Ele achou graça na sua vida. É isso que Deus está falando na boca do profeta para Israel. Vocês terão que saber que eu fiz isso, não foi vocês. Porque por vocês ainda se encontrariam nas mesmas condições. Vale, sequidão, morte. Mas eu resolvi resgatar vocês. Israel foi resgatada. E o Israel de Deus também será resgatada. Já foi resgatada. E experimentaremos esse resgate de forma plena naquele grande dia. Para finalizar, irmãos, olha, se eu disser para vocês que eu não sou tentado o tempo todo, eu estaria sendo hipócrita e mentiroso. Tentado a fazer as coisas que antes da conversão eu fazia. Coisas escabrosas. Mas aí a gente bota o joelho no chão e, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E em segundo lugar, o que não deixa com que a gente retroceda e volte para trás é saber que a gente vai estar ignorando, jogando na lata do lixo o grande amor com o qual o Senhor nos amou. Ele suportou tudo que não merecia suportar por nós. Vergonha, escárnio, maltratos, rejeição, perseguição. E o ápice de todo esse sofrimento, a cruz. É como se passássemos a viver uma vida que não honrasse a Deus. Nós estivéssemos dizendo para Ele, olha, tudo que você fez por mim, eu estou pouco me lixando, para mim não significa absolutamente nada. Não significa absolutamente nada. Quem fez foi você, o problema é seu. Eu vou viver a minha vida. Pensar nisso, irmãos, faz o nosso coração palpitar. E reconhecer que se tomarmos esse caminho, estaremos apostatando da fé e rejeitando o nosso Senhor mediante tudo que Ele realizou e fez por nós na cruz do Calvário. Aí com isso, a gente retrocede, lembra de promessas como essas e tantas outras e diz, Senhor, me dá graça para suportar os sofrimentos e as aflições assim como o Senhor suportou. Ele vai, pela graça dele, como ele diz a Paulo, a minha graça te basta. Concede a graça dele a nós e assim a gente vai caminhando até chegar à beira do Jordão na expectativa de atravessar para o outro lado. E atravessando por outro lado, esperançosos de podermos cantar eternamente o hino da vitória.
assim como tantos guerreiros, homens e mulheres de Deus que nos deixaram, fizeram. Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos abençoe pela grande e poderosa obra que Ele fez na nossa vida. Nós éramos contados também entre esses que estavam no vale de ossos secos. Mas Jesus veio com seu Espírito Santo e nos ressuscitou. Nos colocou de pé, nos renovou e recobrou o nosso ânimo, e aqui nós estamos para o louvor e para a glória dele. E só tomaremos de novo, só nos tornaremos de novo um exército derrotado, se assim ele o permitir. Eu creio que não, porque a igreja é a igreja militante, é a igreja triunfante. Essa igreja que está militando é essa mesma igreja que honrará Cristo até o final. Bom, vamos orar. Senhor, Pai, vem com o Teu Espírito Santo e sopra Ele nos nossos corações mais uma vez, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que espiritualmente nós não estamos mortos mais. Mas há momentos que nos sentimos, ó Pai, semelhantemente a esse vale, como se o Senhor estivesse distante de nós, vazio, seco, Pai. Vem, Senhor, vem com o Teu Espírito, sopra o Teu Espírito Santo, renova-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Pai, coloca-nos de pé. Fortalece os nossos braços, Pai, fortalece as nossas mãos. Senhor, levanta, Pai, uma juventude, Pai, cheia do Teu Espírito Santo nesses últimos tempos, Deus. Levanta uma juventude, ó Pai, que ame a Tua palavra, Senhor. Ame a Tua palavra e não a troca por nada nesse mundo. Levanta, Senhor, um exército de homens e mulheres de Deus comprometidos com o Senhor. Embora, Pai, leve um nome sectário, Senhor, gente que anda com a Bíblia preta debaixo do braço, retrógrada, Senhor, mas não importa, Pai. Isso é para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Levanta um exército assim, de modo que o mundo seja atraído e chamemos a atenção do mundo pelo nosso modo diferente de viver, mas para glorificar o Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Queridos, olha, foi uma alegria tê-los aqui conosco. Que bom, que bom. Eu costumo dizer que lá na live a gente vê, né, as pessoas, vê você tá presente, mas você não vê a pessoa, é muito angustiante. Parece que não está, né? Tem sido uma ferramenta que nos ajudou bastante, tem sido uma bênção, não só a nossa igreja, mas todas as igrejas. Mas, olha, eu não sou muito fã de ficar recitando Calvino daqui, Calvino dali, de lá, mas ele disse uma palavra muito sábia e eu tenho ela gravada na minha cabeça até hoje. O culto privado jamais vai substituir o culto público, um ambiente como esse. Jamais. Ele estava querendo dizer que a gente pode orar, podemos ser fervorosos, fiéis e assíduos nos nossos devocionais, nas nossas leituras, mas se você achar que só esse momento é suficiente para poder te sustentar espiritualmente, você está equivocado. Essa interação aqui é que nos renova. Apesar de tudo que acontece, apesar da gente sair de casa estressado, trabalho que deu problema, quando estamos juntos assim, o Espírito Santo age e renovamos uns aos outros. O culto público, ele tem esse mistério, poderia dizer assim, onde o Espírito de Deus atua e somos renovados pela ação de Deus através do seu Santo Espírito. Vamos nos colocar em pé. Aleluia, amém.
Eu vou orar, queridos, e em seguida estarei ministrando a bênção, pedindo para que o Senhor nos dê uma tarde de paz, uma noite abençoada, e também abençoe os nossos irmãos que não pôde estar conosco ainda. Pai Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, Pai, essa manhã gloriosa, Senhor, aonde podemos, ó Pai, estar aqui te adorando, te exaltando, bendizendo o teu nome, cantando louvores ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, eu quero te agradecer pelos irmãos, ó Pai, que vieram para cá, limpar essa igreja toda, Senhor. Limpar essa igreja toda, a fim de que o teu povo pudesse congregar aqui e termos um ambiente, ó Pai, adequado para poder cultuar ao Senhor. Abençoa a todos aqueles que também fizeram todos os preparativos para gravar esse culto, aqueles que prepararam o espaçamento dos bancos. Cada irmão, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja derramando das tuas mais ricas bênçãos sobre a vida deles. Abençoa, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso contigo. O Senhor jamais, Senhor, desampara aqueles que se comprometem com o Senhor. Então, ó Deus, eu te peço, abençoa-os rico e poderosamente. Abençoa também os nossos visitantes, ó Deus, que o teu Espírito possa falar mais profundamente ao coração de cada um, fortalecendo, orientando, instruindo em todas as coisas. Pai, toma ali os irmãos, ó Deus, que estão ansiosos para voltarem para cá, mas que lamentavelmente ainda não podem, ó Pai. Estão sendo orientados a não virem pela sua segurança mesma, Pai. Mas, Senhor, venha acalmar essa tempestade o quanto antes, para que possamos estar juntos, novamente, todos juntos, congregados, ó Pai, te louvando e exaltando ao Senhor. Cuida deles, ó Pai, nos dê uma semana de paz e tranquilidade. Toma o culto de terça, toma o culto de quarta, toma o culto de quinta e nos prepara, Pai. Nos dê total condições de domingo que vem retornarmos aqui para juntos celebrarmos ao Senhor mais uma vez. Oramos assim em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, que a graça excelsa e bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador, que a unção, a capacitação, a santificação do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja espalhada pelo mundo até que Jesus volte. Amém.